Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu estarei explicando sobre as grandes transformações dos padrões de beleza durante a história da arte, tá? Então vamos lá. A pré-história. Durante a pré-história, o corpo era considerado a arma de sobrevivência dos indivíduos, tanto para a caça quanto para a fuga dos predadores. Com o convívio em grupos, criou-se uma hierarquia e os homens que estavam no topo utilizavam elementos como as garras e os dentes de animais para a diferenciação dos demais. A obesidade representava o ideal estético perfeito para as mulheres. Nesse caso, ela era associada à fertilidade e à disponibilidade de recursos, ou seja, os homens, os mais poderosos, os chefes, no caso, né, eles usavam diferentes adereços para serem diferenciados das pessoas normais, para mostrar que eles tinham poder. Já no caso das mulheres, a gordinha, no caso, a obesidade, as fortinhas, eram as consideradas férteis, tá? Dá para ver isso na escultura da Vênus de Willendorf, que ela é fortinha, tem seios fartos, tem uma pancinha, uma barriguinha ali, as coxas grossas. Era esse o tipo de mulher que gerava filhos saudáveis, que considerava, né, que gerava filhos saudáveis, que nem sempre era assim. Aí na Grécia Antiga e no Império Romano, os homens eram representados como os fortes, corpo atlético, bonito, em posição de que destacasse o corpo, as curvas do corpo, né? E as mulheres eram tidas como deusas delicadas, super fofas, ainda assim um pouquinho gordinha, tá? O magro nessa época ainda não era bem aceito. Aí na Idade Média, acreditavam-se que a beleza era uma consequência da sua obediência, devoção, pureza e castidade, assim como a Virgem Maria. Para o sexo masculino, essas questões estavam ligadas ao poder, tanto que a maior referência para os homens era o rei. Então eles não tinham isso de eu vou me arrumar, eu vou tomar banho, eu vou ficar bela, cheirosa, que quanto mais devoção, mais pureza, mais castidade eu tinha, quanto mais pura eu era naquela época, mais bonita eu seria, não fisicamente, mas espiritualmente, tá? Aí tá aqui uma imagem como referência. Dá pra ver que todas têm a auréola de um anjo na cabeça, as mulheres, né? Eram santas, puras, tá? E a imagem maior aí é o rei, que tá com o cetro na mão. Esse aqui. No Renascimento. No período renascentistas, os valores humanistas retornaram, assim como a adoção de padrões de beleza da antiguidade. As pinturas se tornaram mais sedutoras, com os corpos à mostra. Nos quadros, as mulheres exibiam os cabelos longos, de formas avantajadas, enquanto os homens apresentavam um corpo sem pelos e com músculos. No Renascimento, até para ver pela deusa Vênus, que eles voltaram a buscar o ideal de beleza, diferente na Idade Média, que buscavam o ideal de beleza, a santidade também um pouco, mas de forma mais sedutora, tá? Um exemplo é a Vênus,
nascimento de Vênus. Ó, dá pra ver as curvas do corpo dela, o nu voltou também, que coisa que tinha na Grécia Antiga, no Império Romano. E os cabelos dela ao vento, tipo, delicada, porém sensual, tá? Aí, a partir do século XVI, até o século XVIII, mais ou menos, antes disso, o gordinho, a obesidade, as mulheres mais avantajadas eram bem aceitas. Depois desse período, passou a ser considerado o belo o corpo mais magro, com curva, com cinturas mais finas. E isso tem vindo até hoje, né? Que hoje o ideal de beleza seria um corpo mais não tão magro e não tão obeso. Seria o meio termo. Seria considerado saudável, bonito. Mas ainda assim, o mais magro é um pouco mais visto, chama mais atenção do que uma mais gordinha, tá? E foi isso que aconteceu com o ideal de beleza na história da arte, que vem mudando até então. Na Idade Média, no Renascimento também, a obesidade representava riqueza e ostentação, tá? E é isso. Eu vou passar a atividade no Notas Online para vocês, tá? Vocês confiram lá. Eu espero que tenham entendido bem esse resuminho do ideal de beleza que eu passei para vocês. Coisa simples. Que resuminho, né? Que eu contei o básico de cada período. Espero que tenham entendido. Se tiverem dúvida na atividade, me chamem, perguntem, tá? E até mais, pessoal. Tchau!